Olá, meus amigos aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala, irmão Eduardo. Uma alegria estar com você para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, mais uma lição do Breve Catecismo, que é um estudo bíblico para edificação baseado nos princípios bíblicos, nos princípios da Bíblia Sagrada. Ok? Então, eu desde já peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e abençoe esse trabalho para que também você abençoando, curtindo, comentando e compartilhando esse trabalho, também você está ajudando a obra do Senhor, levando a mensagem da Palavra de Deus a mais alguma pessoa. Então a pergunta número 7, que são os decretos de Deus? Resposta, os decretos de Deus são seu eterno propósito. Então, o que é um decreto de Deus? É o seu eterno propósito. É aquilo que o Senhor, desde a eternidade, projetou, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, de acordo com aquilo que a vontade do Senhor mesmo o quis. Pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, tudo o que aconteceu, o Senhor decretou. E, segundo o conselho da sua vontade, para a sua própria glória, assim acontece. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. O Senhor, em todos os aspectos, Ele já decretou todas as coisas. Isso pode soar estranho para alguém que acha que tem o livre-arbítrio de uma forma plena. Deus nos deu livre-arbítrio dentro da esfera da queda que nós estamos inseridos como ser humano caído. O ser humano caído tem o livre-arbítrio para pecar. Antes da queda, o ser humano tinha o livre-arbítrio para viver no Éden, participar da comunhão com o Senhor, porém, a única coisa que não era permitido era comer do fruto proibido. No dia que ele usou do seu livre-arbítrio para comer, ele caiu no estado que nós estamos hoje. Só que na esfera que ele estava, o livre-arbítrio dele era dentro daquela situação ali. Mas ele não era livre para fazer tudo, porque ele estava debaixo de uma limitação dada por Deus, que era não comer do fruto proibido. Assim nós também, seres humanos caídos, agora a humanidade de um todo, ela tem livre-arbítrio? Em certo aspecto, sim. Livre para pecar, livre para viver de acordo com a sua natureza até onde Deus permite, ok? Só que mesmo assim, todos devem entender, e mesmo que não entendam, assim que Deus coloca limitações de acordo com aquilo que Ele já decretou, mesmo que você não aceite essa verdade. E o salvo, normalmente, ele entende, o Senhor leva ele a entender e aceitar essa realidade. Então nós vamos para os versículos, aqui Efésios capítulo 1, versos 4 e 11, que demonstram essa verdade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu. E aqui, se você fizer essa leitura, você vai ver que aqui há um plano divino, há um decreto divino. E aqui o Senhor está falando daqueles que são salvos. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem ele elegeu? Os salvos. E aí alguém também pode pensar, mas como é possível Deus eleger desde a fundação do mundo? Como Deus permitiu a queda? Olha, são coisas que o homem finito como nós, os seres humanos finitos, não podemos discutir. Que é o barro que discute com o oleiro? Nós devemos apenas nos submeter a essa realidade e dizer, olha,
tudo é do jeito que é porque Deus assim quis, porque Ele decretou assim. Mas aqui o versículo nos mostra claramente: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, a igreja foi eleita antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos da adoção por Jesus para si mesmo, antes da fundação do mundo, ok? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha só, antes o Senhor já havia preparado revelar as suas riquezas nos vasos de misericórdia. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, que tu nos diste, ajudar nosso Herodes, Pôncio Pilatos, enfim, fazer o que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado. Atos 4, 28. E ali anteriormente nós lemos Romanos 9, 23. Mas veja, anteriormente a tua mão e teu conselho tinham determinado. Aqui outra demonstração que o Senhor já havia pré-determinado o seu sacrifício, pré-determinado todas as coisas, determinado, decretado. Salmo 33, 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho, o decreto, o propósito, os intentos de geração em geração permanece. Qual é a natureza dos decretos de Deus? São os decretos imutáveis, não podem ser mudados. Portanto, é certo que serão cumpridos. Seus decretos são eternos e foram decididos por Deus na eternidade. E tem gente que às vezes pensa até que com uma oração ele vai fazer Deus retroceder. E não é assim. Quando às vezes você vê um servo de Deus no passado orando e o Senhor ouvindo, o Senhor já sabia da situação. No seu infinito conhecimento, sabedoria, tudo ele já conhecia e já preparava. E já quando ele levava os homens ali buscar os profetas, enfim, o Senhor os levava já com o seu propósito. Então nada fugia do propósito de Deus, ou alguém pode pensar, Deus retrocedeu porque ouviu. Sim, é uma forma de se comunicar na língua humana, a maneira da Bíblia que foi escrita, Deus assim fez essa forma de comunicar-se para que nós entendamos a linguagem bíblica, mas não que ele se submetesse a homens, mas que assim, de acordo com seu propósito, aquela oração, ela foi ouvida. Ou seja, Deus já tinha no seu propósito ouvir aquela oração. Isso não se explica de uma forma lógica, mas se torna aceito por aqueles que realmente temem a Deus e entendem a sua vontade, são levados por Ele a entender a sua vontade. Há mais de um decreto? Não. Há um só único decreto, contudo esse decreto inclui muitos detalhes e por isso falamos no plural. Então há mais de um decreto, não é o decreto eterno do Senhor, é o decreto divino. Mas ele é falado no plural porque tem muitos detalhes e que também foge à nossa limitação. Quando se usa a palavra decreto, ela não será em geral sinônimo de arbitrariedade? Veja só. Quando o ser humano usa a palavra, isso poderá ser verdade, mas não quando Deus a usa. Os decretos de Deus não devem ser classificados assim, visto que foram ordenados por Ele, conforme o conselho de sua vontade. Deve-se olhar atrás do decreto e ver ali o amor de Deus, um Deus pessoal infinito, cujo plano que a tudo abrange também é em tudo sábio. Então não há arbitrariedade. Alguém pode pensar que há. Esse alguém deve refletir, deve pedir ao Senhor direcionamento, deve estudar sobre isso, para que não fale coisas que não sabe. Às vezes eu vejo muito por aí pessoas criticando sobre isso, falando coisas que não convêm.
de ridicularizando, dizendo como que Deus pode decretar sem o homem participar, como Deus pode ter pré-ordenado sem o homem ter participado dessa pré-ordenança, enfim. As pessoas falam N coisas que não convêm e é necessário que você estude, se aprofunde sobre essa realidade para não dizer coisas que podem aí desagradar a Deus, ok? Em tudo vemos o amor de Deus no seu decreto, na sustentação de todas as coisas. Quem são os objetos especiais dos decretos e qual é o decreto do Senhor em relação a eles? Então, temos duas categorias de objetos especiais do decreto divino: os anjos e os homens. São objetos especiais do seu decreto. E o seu decreto para com eles é a predestinação. O que quer dizer predestinação? Predestinação é o plano ou propósito de Deus com respeito às suas criaturas morais. Divide-se em eleição e reprovação. Então, o propósito de Deus com respeito às suas criaturas morais se chama predestinação. Quem são suas criaturas morais? Os anjos e os homens. E se divide, não é? Em dois lados. Um lado eleição e o outro reprovação, que também só se aceita isso quando o Senhor abre os olhos pela fé. Ele nos concede que entendamos essa realidade. Qual é a definição de eleição e de reprovação? Por isso eu digo para você, peça para o Senhor lhe abrir os olhos quanto a essas realidades e se submeta à sua vontade. Eleição é o propósito eterno de Deus para salvar uma parte da raça humana em e por Jesus Cristo. Então, Deus, no seu propósito eterno, como nós vimos, ele vai salvar uma parte da raça humana. Por quem? Por Jesus Cristo, pela sua obra, pelo seu sacrifício. E reprovação. Bom, é o propósito eterno de Deus de ignorar alguns seres humanos quanto à operação de sua graça especial e punir a eles por seu pecado. E aí, aquele ditado que Deus ama a todos e quer salvar a todos, cai por terra. Por quê? Porque a Bíblia mostra que existe pessoas que estão condenadas. Leia Romanos capítulo 1. Deus os entregou a uma vida dissoluta, diz lá em Romanos capítulo 1. Deus os entregou a aqueles que estão destinados. E por quê? Porque Deus quis assim. Quando as pessoas dizem, Deus ama a todos, venha, e começam a implorar para que as pessoas, todas as pessoas venham para a igreja, tudo bem, devemos pregar o evangelho a todos. Agora, implorar, fazer de tudo para que as pessoas entrem e se batizem e permaneçam, isso não é obra do homem. Colocar Deus numa situação de que Ele está implorando para que as pessoas venham é tirar a sua soberania, querer limitar a sua grandeza. Deus, Ele no seu propósito eterno, Ele chama, Ele elege aqueles que devem ser salvos. E a realidade é que Ele reprova aqueles que Ele não vai salvar. E Ele é injusto nisso? Não. Deus é justo e sempre será. A sua justiça é perfeita. Quem somos nós para tentar colocar dúvidas, empecilhos ou questionar essa realidade? Então, esse foi mais um vídeo. Esse vídeo falou sobre, então, o que é o decreto de Deus. Eu sei que é um tema bem polêmico até, porque muitos evangélicos não aceitam essa realidade. Mas eu peço que você, então, estude um pouco mais sobre isso, pesquise um pouco mais sobre isso, ok? Se você tiver desejo de indicação de livros, deixe aqui nos comentários, eu posso indicar para vocês alguns livros, ok? E obrigado por assistir mais um vídeo. Deus lhe abençoe.